Interessante. Agora, na holding, como que funciona? Eu vou fazer uma doação daquele imóvel, eu coloco o imóvel dentro da holding, ele se transforma em cotas sociais da empresa. Sim. Aí eu dou as cotas para os filhos. Só que as Mas cotas... os filhos já vão estar nesse contrato social também. Inicialmente, não. Não? Vamos supor no caso de um casal. A gente constrói a empresa, os dois colocam o patrimônio lá dentro. Certo. O imóvel, enfim, o patrimônio que eles quiserem colocar, eles colocam dentro da empresa. Eles são sócios ali. Certo. Aí eles vão pegar essas cotas que estão no nome deles na empresa e doar para os filhos. Só que qual que é a diferença entre o inventário e a holding? O valor que eles colocam dentro da empresa é o declarado no imposto de renda. Então, nesse exemplo que eu falei agora há pouco, eles colocariam por 300 mil. E aí, na hora de doar, o imposto incide sobre 300 mil e não sobre 1 milhão. Entendeu? Entendi. Fala pessoal, mais um ManzaCast, Lúcio Manzanetti. Nosso canal é dedicado a falar sobre engenharia, arquitetura, todo mundo ligado ao setor da construção civil. Agradecer os nossos patrocinadores, Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Hoje eu tenho um assunto aqui muito relevante, muito legal. Estou com a advogada Fernanda Alessa. Fala, Fernanda, tudo bom? Boa tarde, Manza. Um prazer estar aqui com você e com o pessoal também. E vamos falar bastante sobre holding hoje. Legal. Bom, a holding trata da parte de divisão de bens. Não é divisão de bens, né? Como você vai alocar os bens ali, dividir isso num nome PJ, não no nome PF, né? Pessoa física. Exatamente. É o nome pessoa jurídica. Conta um pouquinho, antes da holding, deixa eu fazer uma outra pergunta. Quem é a Fernanda? Conta pra gente aí. Bom, vamos lá. Eu até fiquei muito feliz de estar participando aqui hoje, porque eu sou advogada faz 10 anos e eu trabalhei por muito tempo com construtoras. Que legal. Prestando assessoria jurídica para construtoras. Beleza. Eu comecei na área tributária, num escritório especialista em direito tributário. Quando eu saí de lá, um dos advogados que tinha sido meu chefe lá, quando eu era estagiária, ele veio a falecer, o Dr. Rodrigo, bem novinho, 39 anos. Nossa. Muito novo. E aí a esposa e o sócio dele me chamaram para assumir os processos dele. E foi aí que eu assumi a carteira de construtoras que ele tinha, né? E lá a gente trabalhava muito com a parte imobiliária e tributária, né? Eu já era especialista lá em tributário, e aí ali eu fui me formar, fazer especialização em direito imobiliário, por conta das construtoras, e empresarial também por conta das construtoras. Então é um grande escritório de advocacia que atendia ou atende. Você continua nesse mesmo escritório? O que aconteceu? Sim, o escritório que eu criei, né, ele foi se transformando com o decorrer do tempo. Legal. Aí o que aconteceu? Essa necessidade, né, tributária, imobiliária e empresarial, junto com a das famílias desses empresários, acabou trazendo a necessidade de fazer um planejamento patrimonial para a família deles. Sim. E aí foi onde surgiu a oportunidade de trabalhar com holding familiar. Né? E aí, em pouquíssimo tempo, isso já virou 80% do faturamento da empresa. Então, a gente decidiu por deixar de abrir mão da advocacia convencional, né, de processos, essas coisas, para começar a trabalhar exclusivamente com planejamento patrimonial da nichado família. Ali, né? Exatamente. Legal. E hoje a nossa especialidade exclusiva é trabalhar com planejamento para Beleza. família. Vamos dar uma aula aqui para o pessoal, inclusive para mim. Né? Até tinha feito uma pergunta antes aqui, mas vamos clareando aqui os assuntos durante esse podcast. O que é uma holding familiar?
por que você precisa fazer uma holding? Ah, legal. Muito bacana. Quando você fala holding, só o termo holding, a primeira coisa que as pessoas pensam são em empresas, né? Sim. De uma empresa que é dona de várias outras, né? Que é o que acontece nas grandes organizações, né? Na farmácias, né? Supermercados, até instituições de mídias. Uma empresa é dona de várias outras. A holding familiar, o que ela é? Ela é uma empresa que ela é dona de vários bens. E aí esses bens podem ser qualquer tipo de bens, né? Imóveis, dinheiro, carro, navio, avião, helicóptero, pode ser qualquer coisa. Certo. Então, é uma empresa que controla os bens da família. Quais que são os objetivos pelos quais as pessoas buscam fazer uma holding? Primeiro, controle, né, de administrar o próprio patrimônio de uma forma mais organizada. Sim. Evitar conflito familiar, né, que isso é uma coisa que já dá para fazer dentro da holding, quando vai se pensar na sucessão ali para os filhos. É um dos grandes motivos também, Muitos. né? Porque Porque você vai praticamente ter uma empresa para controlar os bens dessa empresa, né? E aí vem junto uma Senão proteção. fica tudo muito solto, né? Isso. Você consegue colocar condições ali dentro. Isso é muito legal. Tem coisas que só dá para fazer na holding que não dá para fazer em outros tipos de planejamento. Então, você evita penhora de bens, você evita comunicação de regime de casamento dos filhos. Penhora de bens, você está falando no sentido de você um perdeu uma ação judicial. Isso. E a justiça vai lá fazer um arrasto. Vou tomar essa tua casa para você pagar essa dívida de um processo qualquer. Exatamente. Na holding isso é dá bem pra interessante. proteger. Eu costumo falar, gente, não é blindagem, tá? Não existe blindagem. Eu já ouvi falar isso. Blindagem não existe. Não existe, mas uma proteção. Depende do juiz, né? Muito maior do que na pessoa física, com certeza dá. Né? Sim. E aí tem outros objetivos bacana também. O principal que sempre nos procuram é evitar o inventário. Através da holding você consegue fazer a sucessão para os seus filhos, sem que você perca o controle do seu patrimônio e evita o inventário ali e já em vida. Quando os pais vierem a faltar, automaticamente já está na mão dos filhos, não precisa de mais nada, nem de juiz, nem de cartório, advogado, não precisa de nada. Legal. Vamos contar para o pessoal o que é o inventário. Eu sei o que eu falei para você, né? Meu pai faleceu há 2 anos e eu vou contar essa história aqui brevemente para o pessoal. Nem tinha tantos imóveis, mas assim, ele tem um custo bem elevado. E se a família não está preparado, não tem um capital para pagar aquele inventário, você vai perder maior, bens ali e tal, tudo. Você vai perder prazo e vai custar mais caro ainda, né? Conta pra gente aí um pouco sobre o inventário. Quantos % do total de bens que custa um inventário? Vamos lá. O inventário ele tem uma média que ele pode variar de 10% a 20% do patrimônio no valor de mercado. Então tem que pensar assim, quanto que vale o seu patrimônio hoje se você fosse vender tudo? Quanto que custaria? Aí calcula 10 ou 20, né? Vai ficar aí entre esse meio do caminho. Você imagina só, um imóvel hoje, não precisa ser um imóvel nem tão, um condomínio fechado, nem nada. Mas um imóvel, um sobrado aí vai custar R$1 milhão. Isso. E aí, você é um pai de família, ou uma mãe, ou quem seja, faleceu. Será que o herdeiro vai ter R$200 mil para pagar em inventário? Pois é. R$200 mil. Cara, que seja 10%, 100 mil para você pagar de imposto. É muito dinheiro. Dentro do custo do inventário tem algumas coisas, né? O imposto, que aqui no estado de São Paulo é 4%, mas tem um projeto para aumentar para 8% e outro, uma PEC para aumentar para 20%. Então já é um risco eminente aí com a reforma tributária, tá para acontecer a qualquer momento, aumentar para 8%. Aí tem advogado, as custas do cartório de notas, custas do registro do imóvel, certidões. Então, juntando tudo isso, dá essa variação aí. Aí eu sempre peço para as pessoas fazerem esse cálculo, né? De 10% a 20%. Seu filho teria líquido para pagar esse valor? E tem que estar na mão do filho. Não pode estar no banco no nome do pai. Por quê?
Senão vai para o Sim. inventário do pai também. E fica lá bloqueado, não consegue Exato. tirar. Todos os bens ficam bloqueados, né? E aí Isso. se você não tem esse dinheiro para pagar o inventário, você vai ter que pegar um bem que já está bloqueado na justiça, solicitar para o juiz para vender aquele bem. E se for um bem só, provavelmente você vai vender aquele bem, vai pagar os impostos e o que sobrar, dividir. Exatamente. Que E deve aí, acontecer em muitos casos. Muito. Eu tenho Maioria dos casos, né? eu tenho um cliente de holding que ele construiu o patrimônio dele comprando imóveis de inventário. Por quê? Sim. A pessoa precisa vender rápido. Na Do hora, dia né? para noite. Então ela abaixa o preço. E aí, a média do mercado é de 20% a menos do que seria o valor normal dele. Então já perdeu 20% logo de cara para vender rápido. E teve um apartamento aqui no pátio que eu peguei, chegou até mim. Pátio das Américas Isso. ali? Nossa, top, hein? Então, chegou por 50% do valor. Nossa, E assim, era de graça. queimando assim mesmo, para vender E a moça que entrou em contato comigo falou assim, Fê, é hoje. Amanhã já não vai ter esse apartamento. Ah, não tem. Quanto que vale um apartamento lá? E realmente, eu demorei para ver a mensagem dela, no dia seguinte já tinha vendido. Uhum. E as pessoas fazem isso por quê? O que acaba acontecendo? Foi uma conquista do pai. Sim. Ele que sofreu, que trabalhou e tal para conquistar aquilo. Quando passa para os filhos, às vezes não dá o mesmo valor que o pai daria. Acaba vendendo abaixo. Mas, voltando, além do diminuir os 20%, qual custo a mais que teria com essa venda do imóvel que está passando por inventário? Primeiro, que não vai dar mais para ser um inventário extrajudicial, vai ter que ser judicial. Então, aquele inventário que dava para ter sido feito em cartório, agora vai ter que entrar com processo. Extrajudicial é quando a família vai lá e faz esse registro no cartório antes que a pessoa faleça. Não. O inventário ele pode ser feito no judicial ou no extra. O extra é no cartório, aquele que a família consensualmente vai lá junto e faz. Então, isso que eu tô falando. Isso. Você declara como é que você vai dividir seus bens. E não é feito em vida, ele já é depois do falecimento. Agora, o judicial, geralmente, é quando tem conflito entre familiares ou quando tem filho menor de idade. Só que pro caso de ter que vender um imóvel, é só com autorização judicial. Entendi. Então, teria que entrar com processo. Então, outro custo a mais, que é custos processuais e o advogado cobra mais caro para entrar com processo do que cobraria no cartório. No extrajudicial. Isso. Entendi. E outra coisa a mais, quando você vende um imóvel, tem um imposto, que é o ganho de capital. Sim. E aí você vai ter que pagar esse imposto da venda do imóvel. Então, são 3 custos a mais quando você vende um imóvel que está passando por inventário. O cartório, o advogado e o deságio. Né? O advogado e custos processuais. Não, e o deságio e o imposto, né? Acho que o imposto é o ganho de capital, é o imposto de renda sobre o ganho de capital. Porque isso daí, gente, somado ao custo do inventário. Então, dos 10 o imposto ou 20, de ganho de capital que eu estava falando era o imposto do inventário, isso. que é o outro imposto. Isso. Vai ser A hora que você vai ver, não sobrou nada, 50% ali. Eu tenho casos que a gente já fez cálculos que reduziu 40% do patrimônio da pessoa. E aí, se você for pensar, antes, para a pessoa adquirir esse patrimônio, ela pagou imposto de renda sobre a renda. Então, assim, é muita coisa, né? Muita coisa. Então, vamos lá. Eu tenho uma casa, um apartamento, 2 carros. A partir de qual momento que você, que trabalha na área, indica fazer uma holding? Bom, a gente faz umas contas assim, financeiramente, para compensar. Sim. A partir de 1,5 milhão de patrimônio. Se for ver um apartamento aqui nesse bairro, já é isso, praticamente. Isso daí no valor de mercado mesmo, sem ser o do imposto de renda, né? Certo. Mas existem pessoas que nos procuram que elas vão começar a formar o patrimônio dela e já quer formar ele dentro de uma holding. Então, essas pessoas às vezes não têm patrimônio, constituem uma holding e formam patrimônio ali dentro já. Eu acho isso inteligente. Sabe por quê?
porque quando ela comprar um bem e ela for ao cartório fazer esse registro, ela já vai registrar do jeito certo. Sim. Porque depois, se você tiver que passar o nome no cartório, você vai pagar 2 vezes. E é caro pra caramba o cartório. Sei lá, uns 10 mil, 15 mil reais, dependendo do valor do imóvel. Não é? Exatamente. É vinculado ao valor do imóvel. Aí você pagaria para transferir para o seu e depois de novo para transferir para o nome da holding. O mesmo Sim. custo com o cartório de imóveis, né? Sim. A gente tem um benefício na holding que não se paga ITBI para colocar o imóvel lá dentro. Isso daí é uma coisa bacana. Então, esse imposto não Porque seria pago você duas vezes. é pessoa física, mas você é sócio da holding. Isso. Seria a mesma pessoa. Uma PF e outra PJ. Isso. Quando você é sócio da empresa que você está colocando o imóvel, você é imune desse imposto, não precisa pagar. Aí a gente usa esse benefício dentro da holding. Uhum. O ITBI, não é o ganho de capital, né? É Não, municipal o ITBI. Ele é um imposto municipal. Ele é acertei. quando você compra um imóvel... Chutei e acertei. Isso. Uhum. Quando você compra um imóvel, você paga ele. Aqui em São José é 2%. Cada cidade tem valor. 2%. Legal. E como que, assim... você falou, né? Tem pessoas que querem construir o patrimônio e já querem começar com uma holding. A maioria das pessoas que chegam lá no seu escritório, como que funciona? Como que essas pessoas chegam? Ou ela foi adquirindo bens ali, um apartamento aqui, um terreno ali? Geralmente, o perfil das pessoas que nos procuram são pessoas um pouco mais idosas, já tem um patrimônio grande, já está num momento mais tranquilo da vida, né? E os filhos já são adultos, mas eles não são independentes financeiramente ainda a ponto de conseguir fazer um inventário sem passar por desconfortos, né? Sim. Então elas se preocupam. Como que esse daqui, tudo que está no meu nome vai passar para eles? Será que eles teriam condições? Certo. Então são pessoas geralmente com bens e com filhos, né? Tem um outro perfil que nos E pessoas também que passaram por um inventário e isso viram daí lá é muito comum. parte de tudo que o pai ou a família adquiriu durante a Indo vida. pelo ralo, né? Pô, 40% é quase a metade. Isso. Entendeu? Então, vamos dizer que o pai deixou lá um patrimônio de 2 milhões. Então, a família vai pegar o resto vai para o município, para o estado, para o cartório, para Deus e o mundo, né? Exatamente. Esse é um perfil muito comum. Pessoas que acabaram de passar por um inventário de um dos pais e não quer passar pelo do outro. Sim. Aí ela vai lá e ela quer a holding para ontem, porque Aham. geralmente os pais já estão mais idosos, aí é uma preocupação também. Sim. Então, isso aí é bastante... Eu já vi casos de, na hora do inventário, você já colocar o nome ali de todos os herdeiros na escritura. Sim. Porque já fica como usufruto e já está dividido na escritura. Né? Tem algumas estratégias jurídicas que você já consegue passar tudo para o nome dos filhos, deixa o usufruto no nome de quem ficou. Isso é útil em alguns casos, mas não economiza imposto. Por quê? Acaba que tem uma doação ali no meio e acaba incidindo imposto do inventário e da doação. E aí é o mesmo imposto, né? O ITCMD, que é imposto de transmissão, daí o CM é causa-mortes, que é o do inventário, e o D é de doação. O mesmo imposto para 2 fatos diferentes. Então, ele incide no inventário e incide na doação. Se fizer inventário e doação, ele vai incidir 2 vezes. Não sobre o mesmo valor, porque metade, né, quando é esse caso de inventário de uma pessoa que faleceu, mas o patrimônio era do casal, vai inventariar só a metade, né? Em regra, né? Depende do regime de casamento ali. A outra metade do pai que ficou é que seria doação. Certo. Então, não são 2 vezes sobre o mesmo fato, mas um imposto sobre cada metade. Na holding, a gente consegue fazer essa doação também, mas sobre um valor menor. Porque o que acontece? É aí que vem a grande vantagem da holding com relação a impostos. Porque no inventário, eles vão cobrar esse imposto sobre o valor que eles avaliam aquele imóvel, certo, numa tabela de referência que eles têm lá. Então, assim,
vamos supor, está declarado lá no imposto de renda por 300 mil, um imóvel. Uhum. Mas ele vale 1 milhão no valor de mercado. Uhum. A tabela de referência que o cartório vai buscar, ela vai buscar alcançar esse 1 milhão. Certo. Às vezes ela está um pouco menor. Porque o cartório quer. Isso. Quanto mais, melhor, né? Exatamente. O cartório e o Estado, né, vão cobrar a custa do cartório e o imposto também. Às vezes ela chega no valor de mercado, às vezes fica um pouquinho menos e algumas vezes um pouco mais. Já peguei vários casos que a tabela de referência está acima do valor de mercado. Uhum. E aí o imposto é cobrado sobre esse valor. Então vamos pensar lá, 4% em cima de 1 milhão. Essa tabela de referência por metro quadrado, por área? Não, por é uma quê? avaliação que o Estado faz mesmo. Então, Não, porque depende. Porque se um imóvel é no Aquários, é um preço. Isso. Agora, se for lá no Putim, é outro preço. Uhum. Entendeu? Sim. Daí Aí, se a tabela é o mesmo, lá vai ficar mais caro e aqui talvez fique mais barato. Sim, Se com é certeza. se é um valor equivalente. Não Tabela de referência não do por Estado. área, né? A área com certeza influencia, Sim. mas é um apanhado de características que são somadas e eles chegam no valor. Uhum. Mas é levado em consideração a metragem, a localização do imóvel, se a área é nobre, se não é. Aí Sim. eles atribuem um valor maior Entendi. ou menor, né? E aí, já quando está acima, a gente tem que entrar com o processo para reduzir esse valor. Né? Entendi. Mas muitas vezes o molho sai mais caro que o peixe, sabe? Certo. Entrar com o processo sai mais caro do que pagar o próprio imposto. Aí muitas vezes as pessoas não querem entrar, né? Verdade. Agora na holding, como que funciona? Eu vou fazer uma doação daquele imóvel, eu coloco o imóvel dentro da holding, ele se transforma em cotas sociais da empresa, Sim. aí eu dou as cotas para os filhos. Só que as Mas cotas... os filhos já vão estar nesse contrato social também. Inicialmente não. Então, Não? vamos supor no caso de um casal. A gente constrói a empresa, Uhum. os dois colocam o patrimônio lá dentro, Certo. o imóvel, enfim, o patrimônio que eles quiserem colocar, eles colocam dentro da empresa. Eles Uhum. são sócios ali. Certo. Aí eles vão pegar essas cotas que estão no nome deles na empresa e doar para os filhos. Só que qual que é a diferença entre o inventário e a holding? O valor que eles colocam dentro da empresa é o declarado no imposto de renda. Então, nesse exemplo que eu falei agora há pouco, eles colocariam por 300 mil. E aí, na hora de doar, o imposto incide sobre 300 mil e não sobre 1 milhão. Entendeu? Entendi. E aí que o imposto abaixa bastante. Entendi. Então, você, na venda de imóveis e também no recebimento de aluguéis, de rendas desse imóvel, você, numa holding, consegue ter uma economia de impostos aí. Isso é também, muito bacana. né? Você já falou aí na questão de você fazer a transferência do imóvel para um filho ou alguém da família. Uhum. Por isso que eu fui parar na holding por conta do direito tributário, né? Sim. Então, aqui, eu já falei do ITBI, não vai precisar pagar. Do ITCMD, a gente consegue reduzir. Agora, na venda do imóvel e na locação, o que a gente consegue reduzir? O imposto de renda. Porque na venda, na pessoa física, se você está com o imóvel lá, vai vender. Sim. Vai incidir o imposto de renda sobre o lucro imobiliário, o ganho de capital. Na pessoa física é 15% sobre o lucro. Né? Certo. Na pessoa jurídica, se você for vender ele através de uma holding, é 6% sobre o valor da venda. Então, isso é uma questão de cálculo que a gente tem que fazer. O pessoal fala que advogado não faz cálculo, nesse caso a gente tem que fazer. Uhum. Que é o seguinte, 15% sobre o lucro é menos ou mais do que 6% sobre a venda. Se o lucro for pequenininho, certamente 15% vai ser menos. Agora, se o lucro for gigantesco... Eu tenho uma pergunta disso aí. 6% vai ser mais, é menos imposto a se pagar, né? 15% sobre o lucro. Vamos dizer que essa pessoa comprou esse imóvel há 10 anos atrás. Uhum. E ela pagou 200 mil reais. Isso. Hoje em dia, esse imóvel vale 1 milhão de reais. Uhum. Então, o imposto sobre o lucro seria os 800 mil reais? 15% sobre Ele isso. não tem uma avaliação assim. Os 200 mil que você pagou hoje valeriam 600 mil? Ou esse imóvel vale tanto? Tem algumas
algumas... Porque o ganho de capital é muito grande ao longo dos anos. Não sei se você entendeu. Sim. Então, o imposto vai ficar gigante. Sim, sim. Tem algumas formas de reduzir o ganho Sim. de capital na pessoa física. Primeiro, benfeitorias. Se você pintou o imóvel, colocou móveis Sim. planejados, fez um cômodo a mais, tudo isso é benfeitoria. Uhum. Que você pode declarar, colocar no seu imposto de renda. Então, ele entrou por 200 mil e ano a ano você foi fazendo uma benfeitoria. Você pode ir aumentando Sim. no seu imposto de renda o valor daquele imóvel. E é Entendi. só nesses casos mesmo, né? E aí, o que que faz? Ele vai aumentando o valor, o lucro diminui. Acho que a pessoa não aumenta por conta de não pagar mais imposto de renda. Mas Ou aumentando a cada ano. Porque o certo seria assim, esse imóvel vale 200, o ano que vem ele vale 400. Seria aumentar o valor, mesmo que seja o mesmo imóvel, aumentar o valor dele no imposto de renda. Seria o correto? Isso. Aumenta o imposto de renda, não tem problema, ela não vai pagar mais imposto por conta disso, tá? Ela vai... O custo que ela vai ter vai ser com o que ela fez, com a obra. Um detalhe, tem que estar tudo declarado certinho. Então, assim, se você pegou uma prestação de serviço sem nota, você não consegue declarar. Aliás, Entendi. não é o ideal, porque se vier uma fiscalização não tem como comprovar. E aí, o risco de multa é maior. Certo. Isso é uma forma de reduzir o ganho de capital, e lançando as benfeitorias. Também, imóveis com o decorrer do tempo, ele vai tendo uma depreciação. Sim. E aí, também, o próprio sistema do ganho de capital já faz a depreciação dele na hora que você vai vender. Mas mesmo assim, o imóvel só sobe. Isso, que eu me lembro, o valor de mercado dele vai subindo também. O valor de mercado. Entendeu? Ele vai depreciando, mas não é que nem carro. Você compra o carro, ele vale 150 mil. Daqui a, sei lá, alguns anos ele vai valer 60. O imóvel não. O imóvel vai valer 200, 250. Exatamente. Ele vai subindo. Não deprecia na mesma medida que aumenta o valor de mercado. Então. Exato. E aí tem outras possibilidades. Imóveis que são muito antigos. Uhum. Antes de 1969... eles são completamente isentos de ganho de capital. Não precisa pagar. Sim. Imóveis de... Bem antigo, né? Bem 69. antigo. Tem que ser... Tá na família há muito tempo. Tem mais de 50 anos já. E aí, de 69 a 88, tem uma redução de 5% a cada ano. Então, 70 vai reduzir 95% até chegar em 5% em 88. Então, é uma outra forma de imóveis muito antigos dá para reduzir. Outra forma de não se pagar ganho de capital na pessoa física. Se você comprar outro imóvel residencial em até 6 meses, você não paga ganho de capital. O pessoal fala mesmo, né? Você só pode usar uma vez a cada 5 anos, isso. Comprar e vender. E tem que ser residencial. Sim. Você vende o seu, compra outro e tem que ser residencial. Se for comercial, já tem que pagar. Entendi. Aquela parte que acho que eu tinha citado, mas acho que era uma pergunta muito longa e muito complexa, a economia, né, no recebimento de aluguéis. Isso é muito bacana também. Na pessoa... Essa daí eu vou explicar mais rapidinho. É que o ganho de capital tranquilo, realmente pode ficar à vontade. Tem várias possibilidades. Inclusive, Manza, tem pessoas que criam empresa, colocam imóvel lá dentro só para vender. Dentro da pessoa jurídica. Por quê? Por causa do ganho de capital. Por causa do ganho de capital. Fazendas, isso Tô ficando esperto já, hein? Fazendas, isso é muito comum, porque você pensa lá, tá declarado imposto de renda por 1 milhão, mas ela vale 50 milhões. E aí pagar sobre o lucro é absurdo, não tem condições, né? Sim. E aí ela... Não, e deve ser isso mesmo, porque você imagina uma fazenda, ele começa ali com uma sede, depois vai tendo um curral ali, e depois daqui a pouco o cara tem máquina e vai ampliando aquela fazenda. Exatamente. Então, ela valia 1 milhão, daqui a 5, 10 anos ela vale 50 milhões, do jeito que você falou. Exatamente. E tem uma estratégia muito bacana que eu até oriento isso nos clientes. Quando você coloca um imóvel, vamos supor que que a empresa tenha só um único imóvel, e você quer vender aquele imóvel. O que você pode fazer? Você vende a empresa e não o imóvel. Você vende a empresa com o imóvel dentro. O que isso vai economizar para quem está comprando? Né? Isso daí é uma estratégia de negociação. Porque para quem está comprando, se o imóvel vai ficar na empresa, não muda o dono, vai continuar a empresa.
O que muda na empresa é o sócio. Então, o registro do imóvel não muda. E eu estou vendendo a empresa, as cotas sociais daquela empresa. Eu não estou vendendo imóvel. Mas isso não entra no cartório? Não, né? Não. Porque é o contrato social, né? E aí ela não Que paga interessante ITBI, isso. porque não está vendendo imóvel, está vendendo cotas. Empresa, né? Então ela não paga ITBI e nem registro de imóveis. Isso por si só já faz com que o valor que ela gastaria diminua muito. E aí isso daí vira um argumento de negociação para quem está vendendo. Consegue aumentar o valor do imóvel. Agora vamos... Do aluguel, né? A gente fugiu de novo do aluguel. O aluguel ele é mais simples, que é o seguinte. Na pessoa jurídica, o imposto passou de R$5.000 de renda, você já está pagando 27,5 de imposto de renda. Né? Na pessoa jurídica, esse imposto do aluguel... 27,5? 27,5. Rapaz, uma bala, hein? Ele varia de 15 a 27,5, mas passou de 5.000, já está ali nos 27, né? Aí, na pessoa jurídica, esse imposto ele reduz para 11,33. Então, se o seu aluguel é declarado, bonitinho lá, se só o fato de você construir uma pessoa jurídica e começar a alugar dali de dentro... E não precisa nem ser holding, só um PJ mesmo. Isso, exatamente. A gente faz uma estratégia em que a gente faz a holding e também já garante essa parte do aluguel para reduzir. E esse caso eu falo que a holding se paga, porque o que ele vai economizar de imposto que ele paga mensal, ele já paga os custos da holding e depois que cobrir o custo, só lucro, né? 27,5 aqui, pô, pelo menos 16% de economia aqui. Sim. Então... É a metade, né? Menos da metade do valor. Aluga galpão. Galpão tem um aluguel muito alto, né? Imagino. Eu vejo por aí 50 mil, 30 mil. Exatamente. A gente tem dependendo do tamanho, né? Do imóvel. Coisas, realmente, absurdamente o valor do aluguel. Uma coisa que sempre tem que ficar atento. Tem que fazer isso com estratégia, tá? Por quê? Lembra aquela imunidade do ITBI que eu tinha falado para você? Tem uma exceção nessa imunidade que faz ela cair, que é essa empresa não pode ter atividades imobiliárias. E locação, compra e venda e arrendamento são atividade imobiliária. Isso significa o quê? Que se você alugar esse imóvel diretamente dentro da holding... Mas o ITBI quando você compra ou vende imóvel. Isso. Mas quando você coloca o imóvel dentro da empresa, isso seria considerado uma compra e venda. É como se você tivesse... Entendi. Mesmo... mas você falou que não tinha por ser a mesma pessoa. Mas se você for fazer um uso comercial, atividade comercial, eles vão cobrar. Atividade imobiliária só. Qualquer outro tipo de atividade comercial pode. Essa isenção... Atividade imobiliária que você diz no caso de aluguel. Aluguel, compra e venda, né? Se for uma coisa habitual ali de compra e venda. E arrendamento também. Esses três configuram como atividade comercial. Então, se não fizer da forma adequada, a gente faz de uma forma que a gente coloca dentro da holding o imóvel com a isenção de ITBI, tudo certinho, com declaração, tudo. Aí a gente cria uma segunda empresa que a gente chama de operacional, uma empresa operacional. Aí a holding, ela cede os direitos de uso daquele imóvel para essa empresa operacional. Ela fala assim, pode usar esse imóvel, faz o que você quiser, pode morar, pode alugar, pode fazer o que você quiser. Em contrapartida, você cuida dele para mim. Paga os impostos, a manutenção, condomínio, essas coisas. Então, o aluguel é feito dessa segunda empresa, onde lá não tem imóvel dentro. Então, isso seria um arrendamento ou não? Não isso é o seria caso. uma cessão de direitos. E aí ela pode alugar em nome próprio. Então, isso significa o quê? Não paguei ITBI lá na holding e tá tudo bem. Mas não tô tendo renda lá dentro. E na operacional, onde está tendo renda, onde eu reduzo o imposto de renda. É complexo, hein? Muita coisa. Mas essa cessão de direitos, o dono da holding pode ser sócio dessa empresa que ele está cedendo direitos? Que aí é um efeito cascata. Sim, sim. Ele mesmo, o dono, que são os pais, ele não vai ser sócio, né? Ele vai ser
o coordenador de tudo, né? Ele vai ser o Entendi. usufrutuário, administrador, tudo. Quem que vai ser o sócio dessa empresa? São os filhos, né? Ou quem a pessoa quis deixar ali para ela. Filhos ou herdeiros, né? Isso. A preocupação que sempre rola é, isso configura grupo econômico, né? Porque isso é uma questão no direito que pode dar alguns problemas. Mas não configura grupo econômico. A gente toma alguns cuidados para diferenciar o sócio das duas empresas. Uma fica no nome do pai, outra fica no nome dos filhos. Sim. Né? E já deixa tudo certinho ali também, com divisão de lucros dessa empresa. No caso de herdeiros aqui, a gente falou de filhos, né? Mas é comum, você já viu, pessoas que trabalharam a vida toda para aquela pessoa, ele dá a parte da empresa como um sócio, alguma coisa assim, Sim. um reconhecimento, deixar um bem para aquela pessoa que ajudou ele a construir um patrimônio. Sim. Isso acontece geralmente quando a gente está fazendo holding empresarial. Uhum. Ou quando a pessoa não tem filhos, né? Isso às vezes acontece também. Ela já quer deixar por certo ali o que vai acontecer quando falecer, não tem filhos, ela deixa. Em regra, se tem filhos e mais essa pessoa, a gente não mistura os dois, deixa os filhos numa holding e essa outra pessoa em outra holding. Dá para ter duas ou mais, não tem problema. Mas, assim... Que pode gerar um conflito também, pode. Né? Porque depois que os pais falecerem, vai ter que ter um consenso ali em algumas coisas, né? É porque isso não está previsto judicialmente, né? Judicialmente, quem tem direito são os herdeiros, exatamente. Né? E aí que vem o lance de evitar conflito, que é o seguinte. Na hora que a gente... Tem um documento que a gente faz, que chama Acordo de Sócios. Sim. Ali nesse documento, a gente tem que estipular todas as vontades da família. E quando você está fazendo um planejamento, a gente tem que pensar e documentar situações que a gente não quer que aconteça, que a gente não quer nem pensar, mas que tem que deixar, que é divórcio, a morte, né, tanto dos pais quanto de um filho falecer antes dos pais, e a doença, né, até onde vai a liberdade de quem está cuidando ali, né, de administrar esse patrimônio. Então, nesse documento a gente vai estipular tudo quanto é a vontade dos pais. Como que ele quer que aconteça quando ele não estiver mais aqui, ou até durante a vida, numa doença também. Sim. E aí, os filhos têm que assinar em conjunto. Eles têm que dar o de acordo deles. Uhum. E aí, isso que faz evitar os conflitos. Então, nesse caso de um funcionário vai receber uma parte, o filho tem que assinar concordando com isso. Uhum. E a gente coloca uma multinha lá, que quem for contestar aquele documento tem que depositar em juízo um valor. Lá, e é um valor alto. Para quê? Para inibir alguém de querer contestar esse documento igual é feito com testamento, né? A gente tem os casos aí, né? Do Agnaldo Timóteo, Chicanise, o Gugu, todos esses pessoal que fizeram testamento e são contestados. Sim. E aí leva uma eternidade até a pessoa receber a herança de fato. Aí com esse documento na holding já evita esse tipo de conflito. Entendeu? Eu já vi alguma palestra, inclusive lá na Convap, muito bacana, né? Chamava Armando Lourenço. E ele era um especialista em sucessão patrimonial. Legal. Né? Então, ele estava há 10 anos já cuidando da família ali. E desde pequeno ele já vinha escrevendo, documentando como que e existe regra para tudo, no caso da empresa lá, né? Sim. Então, se o cara vai usar o carro, se o cara vai usar o avião, se o cara vai usar o sítio, e para ele ter um cargo, ele tem que fazer isso, tem que ter tal curso, tem que ter tal coisa. Então, tem uma série de regras ali, né? Então, acho que fica claro e fica muito importante isso. Por quê? Vamos dizer que tenha um herdeiro que nunca trabalhou ou não quer trabalhar naquela empresa. Então, ele é sócio, mas ele tem o ganho de capital no final do ano, né, quando faz o fechamento anual, mas ele não tem um salário mensal. Por quê? Porque ele não trabalha na empresa. Então, não é justo. Sim. É claro que tem
os herdeiros que trabalham na família, né, trabalham no grupo e também são herdeiros. Então, eles têm um salário e têm um ganho de capital no Isso. final, né? Isso Eu é não sei se muito funciona da mesma forma, Isso. mas esse lance da sucessão familiar seria uma maneira de organizar os bens da família e que isso seja resolvido ao longo da vida, Sim, né? sim. Porque depois do falecimento do herdeiro, né? Do dono de tudo, né? Aí o negócio fica complicado. É aí que dá E o aí, problema. isso, aí vai para a justiça e a justiça lá se perde muita coisa, né? Sim, é tempo, dinheiro e emoção. Perde muito com o processo judicial. Como a gente falou aqui em 40%, a gente estava falando numa casa de 1 milhão, mas assim, numa empresa de grande porte, onde existe muitos bens, Sim. cara, é uma conta milionária mesmo. Então, aqueles bens ali podem fazer diferença para algumas gerações, de repente. Eu faço muitos projetos de holding. Sempre que a gente vai apresentar para a família, a gente apresenta pelo menos 3 oportunidades, possibilidades de fazer. E aí a economia, geralmente, ela varia de 50% a 90%, comparado com o inventário. Sim. Já peguei casos de chegar em 96%, 98% de redução do custo que seria com o inventário. Esse caso que você estava falando é muito bacana, que é o que a gente chama de governança corporativa, protocolo familiar, compliance, né, dentro de empresas. Porque quando a gente fala de holding familiar, geralmente a gente está pensando no patrimônio pessoal daquela família. Mas tem as empresas que precisam ser tratadas também. Como que vai ser feita a sucessão da empresa? Aí a governança corporativa vem no Não, e a empresa é maior que a pessoa física. Isso. É muito maior, entendeu? Porque aí vem naquele muitos sentido... empreendimentos rolando, tudo. Às vezes a pessoa física, ele tem ali uma casa na praia, alguma coisa, até um carro excelente, propriedades. Só que a empresa, ela tem muitos bens, muitos empreendimentos, muita coisa, entendeu? Então, complexo. E aí a gente tem que tomar um outro cuidado. Não misturar no mesmo cesto 2 atividades diferentes. Porque na empresa tem risco. Ainda mais quando a gente fala do setor imobiliário. Risco de construção civil é muito alto. Né? De acidente, tudo, ação trabalhista, tributária, tudo mais. Então, a gente tem que fazer um planejamento dentro da empresa e o outro do patrimônio pessoal dos sócios. Sim. E eles não podem se comunicar. Então, a holding do patrimônio pessoal, ela não pode ser sócia da empresa. Por quê? Porque se acontece um problema na empresa, vamos supor, uma ação trabalhista, e a pessoa ganha. Aí eles vão buscar os bens da empresa e não tem o suficiente. Eles vão buscar os bens do sócio. Se o sócio da empresa for a holding, lá dentro está todo o seu patrimônio pessoal. Então, a gente tem que colocar uma barreira entre as duas mesmo. Daí a gente trata de, em uma holding familiar, o patrimônio pessoal dos sócios, e numa holding empresarial, a questão da sucessão daquela empresa. Aí tem essa parte que você falou de governança corporativa, para que aí, não assuma, só porque é filho do dono. Não, tem que ter os requisitos. Com certeza. E tudo mais, né? Isso é um problemão, né? Vamos dizer que tem um gerente lá a vida toda, tudo que seria o diretor, né? Que ia cuidar de tudo. E aí chega um menino que não sabe nada lá e... Né? Então, um pouco complexo isso. Então... e isso derruba muitas empresas. Quando existe essa sucessão e quem está entrando... não tem um bloqueio, por exemplo, no contrato social desse herdeiro entrar, ele vai conseguir entrar se não tiver esse bloqueio. Certo. Aí ele não tem aptidão com o negócio. Aí muitas vezes quebra a empresa ali por uma má administração. Sim. Eu achei, você falou aqui os sócios da empresa são sócios e os sócios da holding familiar outros sócios. Eu não enxerguei como que isso pode acontecer. Na verdade, pode ser a pessoa física mesmo, só que a sucessão, todo o planejamento que é feito dentro de uma holding familiar, ele é replicado dentro da empresa. Na holding familiar, no final
do dia, quem que vai ser os sócios? Vai ser os filhos. Sim. Começa com os pais e termina com os filhos. Na holding empresarial, pode já haver a sucessão ali dentro da empresa para os filhos também, né? Porque tudo que tiver no seu nome, um dia vai para o inventário. Então, se a empresa ficar no seu nome, também vai para o inventário. As cotas da empresa. Então, o adequado seria fazer a sucessão ali dentro também. Dá para colocar bloqueios, limites. Por exemplo, vai passar para o seu nome, mas você não vai ser o administrador. Sempre acontece isso. A gente atende vários casos de um irmão tem a maior facilidade de administrar a empresa do que os outros filhos. Com certeza. Aí passa para todos os irmãos, mas quem vai administrar é aquele filho que tem maior aptidão. Para ele não ficar travado, né, de exercer o que ele já exercia durante a vida. E os outros também não perderem os direitos dele. Né? Aquele irmão que trabalha vai ter o prolabore dele e tudo. Sim. Mas a divisão de lucros ali é para quem tem os direitos. E não necessariamente o prolabore vai para todo mundo. Beleza. Então, pode ser que fique no nome dos... Acontece às vezes, viu? Às vezes fica no nome dos pais, a empresa, eles não querem fazer a sucessão. Às vezes o filho nem tem interesse em dar sequência naquela empresa. Às vezes tem intenção de venda. Então, pode ser que a holding familiar esteja no nome dos filhos e a empresa não. Mas mesmo assim que tem um planejamento ali dentro. Então, vai depender de família para família. Sucessório, você está falando um planejamento sucessório. Ou tributário, empresarial, contratual. Dá para fazer outros tipos de planejamento dentro de uma empresa. Por isso que eu falo, depende muito da família, que tem família que não quer fazer a sucessão da empresa. Por motivos diversos, assim, daí... Mas se quiser, se o filho tiver interesse em assumir, aí dá para fazer lá dentro também. Beleza. E como que a pessoa se protege se ela não tem um inventário, se ela não tem uma holding? Existe uma maneira de, num eventual falecimento, como que eu posso me proteger? Bom, vamos lá. A holding, ela é um dos tipos de planejamento sucessório ou planejamento patrimonial, né? Certo. O que as pessoas utilizam, geralmente, para que não deixe o inventário acontecer? Primeiro, que as pessoas pensam, doação de bens em vida. Né? Vai pegar aquele imóvel, aqueles bens e doar em vida para os filhos com reserva de usufruto. Né? Isso significa que está no nome dos filhos, mas eles não conseguem vender. Quando os pais vierem a faltar, não precisa fazer inventário porque já está no nome dos filhos. É só dar baixa no usufruto. Beleza, essa é uma opção. Qual que é a vantagem dela? Sem pagar imposto. Pagando imposto. Paga imposto? Paga imposto. E quando você dá baixa no usufruto, sim. o bem já está no nome dos filhos. O imposto, ele é na hora da doação. Não, quando a pessoa falece, não paga imposto mesmo. Vai ser só o custo do cartório para dar baixa do usufruto. Só. O imposto que incide na doação, ele é o mesmo do inventário. É 4% sobre o valor da tabela de referência. Certo. A única coisa que a doação economiza é o advogado, porque não é obrigatório. Todos os outros custos é igualzinho do inventário. No inventário, o advogado é obrigatório. Só que é um custo alto o advogado, porque se você for ver na tabela lá da OAB, é 6% do valor do patrimônio. Então, se você conseguir economizar, já é uma boa. A doação, ela é o planejamento mais rápido possível. Então, num caso de doença graves, com risco de morte, o mais rápido de tudo é a doação. Antes de holding, ela é o mais rápida. Só que ela também é a mais cara. Tá? Ela é mais cara do que os outros tipos de planejamento. Ela é mais barata que o inventário, mas comparado aos outros planejamentos, ela é mais cara. Tem a desvantagem. Se você, que é o dono do patrimônio, quiser vender esse imóvel, você vai precisar da assinatura dos filhos e dos genros e das noras, se eles forem casados. Usufruto? Se você quiser vender esse imóvel... Que está com usufruto. Isso porque, por mais que o genro e a nora não tenham direito a nada, eles têm que assinar. Aí não sei se eles vão querer, né? Aquela história. E às vezes acontece. O imóvel já é meu, eu vou agora doar para o meu pai para ele vender. Não, é que não vai doar, assim. É que existe uma diferença muito grande, assim, de...
aquela doação que realmente doou, ó, agora é Sim. seu, você faz o que você quiser. Do Ou a usufruto, doação né? que, assim, o imóvel é meu. meu, só tô deixando no seu nome. Até o fim da minha vida, né? Isso. E aí, nessa que tá com usufruto, quando o pai quer vender, sendo que ele já doou, precisa da assinatura dos filhos e de genros e noras. E já acontece várias vezes de não assinar. E aí, quando não assina, é só por processo judicial para derrubar, para suprimir a assinatura daquela pessoa. Uhum. E isso pode demorar. Tá? Imagina. Não é rápido. Outra coisa. Eu acho que eu já falei, né? A primeira desvantagem é o mesmo custo. A segunda é que tira a sua liberdade. Você não pode vender a hora que você quiser sem a assinatura dos outros. Outro tipo de planejamento que as pessoas usam é o seguro de vida. Uhum. Aí o que ela faz? Faz um seguro de vida, ele calcula todos os custos. Nesse seguro de vida já vai ter um cálculo ali de um quanto que seria eventual inventário. Isso. Calcula ali quanto que seria o inventário dessa pessoa. Uhum. Aí faz um seguro que cubra esse custo. Então, quando a pessoa falecer, quem ficou já vai ter o dinheiro para pagar o custo do inventário. Sim. Então, o bom do seguro de vida é que ele não passa por... Ele não tem imposto do inventário, não tem imposto de renda. É uma boa. Mas aquele valor que você pagou para o seguro ele não vai para os seus familiares. Uhum. Ele vai para pagar o cartório, o advogado, enfim, todas Com as certeza. custas lá. Não fica... A não ser que você tenha feito outro seguro a mais, né? Se tiver valor a mais, você vai pagar os custos e vai sobrar um pouco de dinheiro. Então, esse do seguro de vida, ele não evita o inventário. O inventário acontece do mesmo jeito, só que a pessoa não está descapitalizada para pagar, pelo menos. Sim. Então, é uma das opções. O que mais que as pessoas fazem? Testamento. Só que daí... Testamento não foge de nada, né? Tem que pagar todos os impostos. Ele só está ali declarado como vai ser a divisão dos bens. Exatamente. E ele pode judicialmente ser contestado caso um filho se ache... não, eu saí prejudicado aqui. A lei não diz isso. Porque é 50% para a mãe e o resto dividido entre os filhos. Isso. É o da lei. Aí tem as variações ali conforme o regime de casamento. Uhum. Mas tem uma disposição que a pessoa pode fazer, que até 50% do patrimônio dela, ela pode deixar para quem ela quiser. Né? Uhum. E às vezes uma pessoa que não é filho, entendeu? Que não é herdeiro. Daí que vem as contestações, né? Imagino. E também questão de união estável, se configura ou não como companheiro. Mas o testamento, ele é uma ilusão de que ele evita o inventário, porque ele não evita. Uhum. Ele serve exclusivamente para deixar suas vontades. Então, quando uma pessoa falece, vai lá no cartório e para entrar com o inventário tem que ter uma certidão testamentária. Aí quando for emitir, vai ver que tem testamento positivo lá. Aí vai ter que pegar esse testamento e ver o que está escrito lá. Ele tem que ter uma validação. Essa validação é por meio de um processo judicial. Ou seja, não dá para fazer o inventário em cartório ali logo de cara, né? Tem que passar por toda uma validação de um processo. Acabou esse processo, aí vai para o inventário. Aí, nesse momento, pode escolher se continua no inventário judicial ou se vai para o extrajudicial. Então, ele coloca um procedimento a mais onde não tinha. Certo. Quando que ele é utilizado? Geralmente, quando a pessoa não tem o conhecimento que dá para fazer de outra forma, ou quando tem filho não reconhecido, ou quando ela não quer de jeito nenhum que ninguém saiba o que ela está estipulando como vontade. Porque na holding, os filhos têm que assinar em conjunto. Uhum. No testamento, não. Ele pode fazer no calada da noite ali. O testamento é uma coisa particular, né? A única forma de ninguém saber o que você quer que aconteça é pelo testamento. Uhum. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu me perdi aqui de tantos inventário, testamento. O inventário ele consegue fazer em vida? Não. Não, né? Em vida não dá. Não dá. O que em vida é qualquer Então, outro o testamento que vai para inventário ou ele vai numa holding que ali ele vai organizar. Tudo que dá para fazer no testamento dá para fazer numa holding. Esse lance de estipular vontades dá para E fazer. a não ser que ele passe o imóvel, né, com usufruto.
O usufruto daí a doação, é um Doação. outro tipo de planejamento. Legal. Então, o que evita o inventário mesmo, nesses casos, seria a holding e a doação. Esses evitam. O testamento e o seguro de vida não evita. Ele é uma forma de tratar diferente. O seguro de vida dá o dinheiro para você pagar e o testamento estipula as vontades. Sim. Então, por isso que tem que analisar. Não existe receita de bolo, sabe? Sim. Cada família tem uma necessidade. Então, a gente tem que analisar caso a caso. E eu já usei casos em que eu tive que fazer a holding, usar um seguro de vida e usar um testamento. Todos? Todos. Num caso só? Sim. Eles em conjunto, né? Eu criei nesse caso, tinha filho fora do casamento não reconhecido. Então, a gente fez uma holding para a família tradicional, outra holding para o filho, né, que poderia vir exigir os direitos. Sim. Dentro dessa holding, tinha um seguro de vida para pagar o custo, a parte dele, e ele deixou um testamento estipulando que as cotas dessa holding iriam para esse filho. Sim. Então, você vê, às vezes eles se complementam de alguma forma, usa todos os possíveis ali. Maravilha. E quem quiser contratar De Bem com Seus Bens é o nome da empresa? Isso, nome da empresa, De Bem com Seus Bens. E quem quiser contratar De Bem com Seus Bens, falar com a Fernanda Lessa, estou precisando resolver aqui os meus bens, vou dar um pulinho lá, vou ligar para a Fernanda, fale aí. Bom, a gente está em todos os lugares. Eu brinco que se abrir a geladeira, eu saio de lá também, né? A gente tá no Google, lá, tá no YouTube, no Instagram, no Facebook, LinkedIn, até que TikTok a gente tá lá. E eu não vou passar o telefone agora, Manso, porque a gente tá mudando de sala e vai mudar o telefone. Maravilha, mas procura na rede social, então. Mas no Google, tá atualizadinho lá. Show. E a gente posta conteúdo todos os dias, falando todas essas coisas que a gente conversou. Eu falei pra você que acho que eu sigo você, né? E toda vez que aparece uma coisa nova, aparece o chamadinho ali pra mim. E aí, toda quarta eu faço uma live com outras advogadas que chama Café com Holding. E lá nessa live é uma live de perguntas e respostas. O pessoal vai mandando as perguntas no ao vivo e a gente vai respondendo. Que dia, que hora que é? Toda quarta às 4. Ó, que legal. Ó. Quem quiser assistir, vai lá, quarta-feira, às 4 horas, no canal De Bem com Seus Bens. É no YouTube direto, transmissão? Isso, pelo YouTube direto. A gente faz simultâneo pelo Instagram também. Legal. Show de bola. Então tá bom. Procura você lá nas suas redes sociais. Quem quiser contratar a De Bem com Seus Bens aqui para fazer um inventário, cuidar dos bens, cuidar da família, orientar, né? No caso de eu tenho mais de 1,5 milhão de imóveis aí, que já é um valor considerável, né? Até por conta do inventário, né? Que esse valor chega a 20% de inventário e assim, eu tenho um bem de 1,5 milhão, ou 2, ou 3, ou 5. Só que 5 milhões eu preciso ter 1 milhão de caixa lá para pagar um inventário. Então, ela tem bens, mas não tem 1 milhão na conta, né, em cash para fazer um pagamento desse. Então, precisa de orientação. Gratidão pela sua presença. Eu que agradeço, mano. Manda um abraço pro pessoal aí. Pode deixar. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Um privilégio mesmo. Tá retornando aqui. Eu já conheci outra vez aqui com um pessoal. E fiquei muito honrada quando recebi esse convite aqui. Obrigada, viu? Maravilha. Show de bola, pessoal. Um abraço, uma aula de holding hoje. E não se esqueça, siga o nosso canal, deixe o seu like, clique no sininho ali, que toda vez que tiver um episódio, você vai ser comunicado que está saindo um episódio novo aqui. Beleza? Um abraço.